Olá, hoje nós vamos para o capítulo 40 do livro de Jó. Esse capítulo é muito interessante, eu queria que você acompanhasse com bastante atenção. Por quê? Porque no capítulo anterior, nos dois capítulos anteriores, nós tivemos o primeiro desafio do Senhor. Deus desafiando Jó a responder sobre quem é realmente Deus e quem é realmente o ser humano. Agora, nesse capítulo 40, olha que interessante, nós vamos ter a primeira resposta de Jó, bem curtinho. Você vai ver que a resposta de Jó é curtinha. Do capítulo 3 ao 5, 3, 4, 5, 3 versículos. 3 versículos vai ser a resposta de Jó. E logo depois dessa pequenina resposta de Jó, Deus entra com o segundo desafio. Você tem que entender uma coisa aqui. O livro sapiencial são metáforas e aí são a partir de questionamentos, a partir de poemas, a partir de perguntas e respostas, nós vamos adentrando na sabedoria de Deus. Agora, olha que interessante, entenda nesse capítulo aqui, 40, o que acontece. Deus desafia Jó para um torneio, é mais ou menos assim, para um torneio, e coloca diante de Jó a sabedoria divina e a sabedoria do homem. É como se as duas sabedorias fossem duelar, sabedoria divina e sabedoria do homem. Quem é que vai vencer? Quem é que vai vencer? Então, esses desafios do Senhor, eles aparecem justamente como se fosse uma proposta de Deus para um torneio, um torneio onde a gente vai ver quem vence, justiça de Deus ou justiça do homem. Você percebe que essa questão de justiça de Deus e justiça do homem é um tema recorrente na Bíblia, sempre, sempre, sempre. A justiça do homem é diferente da justiça de Deus, a justiça de Deus é diferente, Tá bom? Então olha que interessante. Então você vai acompanhar comigo agora o capítulo 40. Nos primeiros versículos, do 3 a 5, vai ser a resposta de Jó. E depois Deus entra com o segundo desafio. Como eu te disse, como se Deus desafiasse Jó para um embate, para um torneio, para ver qual a justiça prevalece. Você acompanhou comigo, então nós tivemos poemas, os primeiros poemas dos amigos, e as respostas de Jó. Depois os poemas, o discurso de Eliú e a resposta de Jó. Agora nós estamos vendo o discurso de Deus, mas esse discurso de Deus, ele é apresentado como um desafio, como uma chamada para Jó vir ao embate. Vamos aqui, vamos ver aqui, Jó, quem é Deus e quem é o ser humano. Vem cá, Jó, vamos ver aqui sobre a justiça de Deus e a justiça do homem. Veja só. Então, e hoje você vai conhecer alguns personagens da mitologia judaica também, que personifica o mal, personifica o mal. O Behemoth, o Ziz, o Leviatã, que a gente já conhece, o Leviatã, que é aquela serpente marinha, Hoje nós vamos conhecer mais nessa mitologia judaica. Vamos lá? Então vamos ler, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Lembra de compartilhar esse vídeo e lembra de dar um like nesse vídeo, tá bom? Vamos lá, então, um capítulo muito interessante. Vamos lá. Muito bem, a gente começa logo no início, a partir do versículo 3, com a primeira resposta de Jó. Mas vamos começar a ler aqui, capítulo 40. O Senhor, dirigindo-se a Jó, lhe disse: aquele que disputa com Todo-Poderoso, apresente suas críticas. Aquele que discute com Deus, responda. Tá vendo? Deus chamando Jó para uma disputa, ok? Muito bem. Jó então começa a responder. A resposta de Jó é bem pequenininha. Jó respondeu ao Senhor nesses termos: leviano como sou, que posso responder-te? Ponho minha mão sobre a boca, falei uma vez e não repetirei 2 vezes, e nada acrescentarei. Muito bem, Jó, ele quer dar uma de santinho aqui, mas ele é bem arrogante. Já falei uma vez e não vou repetir, Mas tudo bem. Entramos agora, a partir do versículo 6, na
no segundo desafio de Deus. Olha que interessante, vamos lá. Então, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó esta resposta: cinge os teus rins como um valente, vou interrogar-te e tu me responderás. Queres reduzir a nada a minha justiça e condenar-me antes de ter razão? Acaso tens um braço semelhante ao de Deus e uma voz troante como a dele? Orna-te então de grandeza e majestade, reveste-te de esplendor e de glória. Espalha as ondas de tua cólera. Com um simples olhar abate o arrogante, com o olhar humilha o soberbo e esmaga os ímpios no mesmo lugar em que eles estão. Enterra-os, todos juntos debaixo da terra, e amarra-lhes os rostos num lugar escondido. Então eu também te louvarei, por triunfares pela força de tua mão direita. Vê, Behemoth, que criei contigo, que nutre-se de erva como boi. Sua força reside nos rins e seu vigor nos músculos do ventre. Levanta sua cauda como um cedro. Os nervos de suas coxas são entrelaçados. Seus ossos são como tubos de bronze e sua carcaça como barras de ferro. É obra-prima de Deus, foi criado como soberano de seus companheiros. As montanhas fornecem-lhe a pastagem e todos os animais dos campos divertem-se em volta dele. Deita-se sob o lótus, no esconderijo dos caniços e dos brejos. Os lótus cobrem-nos com sua sombra e os salgueiros da margem o cercam. Quando o rio transborda, ele não se assusta. Mesmo que o Jordão levantasse até a sua boca, ele ficaria tranquilo. Quem o seguraria pela frente? Ele furaria as ventas para nelas passar as cordas? Poderás tu fisgar o Leviatã com um anzol, amarrar-lhe a língua com uma corda? Serás capaz de passar-lhe um junco em suas ventas e de furar-lhe a mandíbula com um gancho? Ele te fará muitas súplicas e te dirigirá palavras ternas? Concluirá ele uma aliança contigo, a fim de que faças dele sempre teu escravo? Brincarás com ele como se fosse um pássaro, ou prenderás com a coleira para divertir teus filhos? Será ele vendido por uma sociedade de pescadores e dividido entre os negociantes? Poderá crivar-lhe a pele com os dardos ou a cabeça com arpões de pesca? Tenta pôr a mão sobre ele. Sempre te lembrarás disso e não recomeçarás. Tua esperança será lograda, bastaria sua vista para te arrasar. Muito bem, vamos lá. Nesta resposta que Deus dá para Jó, Deus começa a mostrar, como tem feito a todo tempo, o seu poder. E ele mostra o seu poder a partir de 3 coisas. Muito bem. Antes, porém, eu queria dizer o seguinte: a resposta de Jó é bem curtinha e dá a impressão de que ele não vai mudar a sua posição, né? Deus começa falando para Jó: Jó, aquele que disputa com o Todo-Poderoso, apresente suas críticas. Ou seja, Deus chama Jó para um desafio, para um torneio mesmo. Muito bem? O que acontece aqui? Jó vai responder. Jó responde curtinho. E ele fala: eu sou muito pequeno, eu sou leviano. Como posso te responder? Põe minha mão sobre a boca. Ou seja, eu falei uma vez, eu não vou repetir. Ou seja, como quem diz, o que eu tinha que falar, já falei. E aí Deus parte para cima de Jó. E aí o que acontece? Deus começa a mostrar para Jó que Jó não é nada além de uma criatura. E aí Deus começa a falar do seu poder. Eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Você consegue fazer isso? Você tem poder para fazer isso? Né? Deus fala, com um simples olhar abate o arrogante, com o olhar humilha o soberbo, esmaga os ímpios no mesmo lugar em que eles estão. Você consegue fazer isso? Ou seja, eu sou Deus e faço isso. Eu sou Deus e faço isso. Só que Deus fala uma coisa muito importante aqui, versículo 8. Jó,
você quer reduzir a nada a minha justiça? Como quem diz, você quer, Jó, dizer que a sua justiça então que é certo? E quer dizer que a minha justiça é errada? É isso, Jó? Então você, Jó, arrogante como é, passando aí por sofredor, e está sofrendo, mas passando aí por coitadinho, você então quer destruir a minha justiça e dizer que a sua justiça é certa. Então vamos combater aqui, de justiça para justiça. E é quando Deus começa a dizer, olha aqui, então se reveste de majestade, Jó. Você não está falando que você é mais do que eu? Então, começa a espalhar as ondas da tua cólera aí. Você não está dizendo que é mais poderoso que eu? Enterra todo mundo debaixo da terra. Você não está dizendo que você é mais poderoso do que eu? Se você conseguir fazer tudo isso, olha como Deus fala, então eu também te louvarei. Olha, Jó, se você é tão poderoso, se você é tão majestoso e tal, faça tudo isso que eu faço. Porque você, Jó, está querendo dizer que o que você pensa, que o que você acha, que a sua justiça é que é certa, não a minha. E eu te pergunto, Jó, você consegue fazer tudo isso que eu faço? Consegue? Tudo bem, se você conseguir, eu vou te louvar então. Mais uma vez, volto a dizer para você, o que é isso, gente? É o pensamento humano que o Jó expressa. Esse pensamento que nós temos, que você tem, que eu tenho, de achar que de repente, que nós estamos sempre certos, que as coisas deveriam ser feitas como nós achamos. Muitas vezes nós atribuímos a Deus, os problemas da nossa vida, as dificuldades que passamos, porque a gente acha que deveria ter sido feito do nosso jeito. Porque a gente, como Jó, tem a falsa impressão de que nós sabemos o que é certo. Não, meu filho, não. Você não sabe o que é bom para você. Deus, sim, sabe. Você pode até não compreender num primeiro momento, mas depois você vai perceber que o que Deus escolheu para você era o correto. Mas vamos lá, continuemos aqui. Aí aqui, a partir do versículo 15, Deus dá dois exemplos para Jó. Ele fala do Behemoth. O que é o Behemoth? O Behemoth, gente, é a encarnação das coisas maléficas. É como se fosse um monstro horrível, que encarnasse o mal. Na mitologia judaica, nós temos três grandes monstros. Um monstro da terra, um monstro do mar e um monstro do ar. O monstro da terra, que encarna o mal, com chifre, com uma carapaça, uma couraça, Esse é chamado na mitologia judaica de Behemoth. Eles identificam esse Behemoth como se fosse um hipopótamo, porque pela descrição aqui da Bíblia, ele vive no meio dos juncos, ele vive no brejo, no rio e tal. Muito bem. O monstro do mar é o famoso Leviatã, uma serpente marinha que destrói os navios e afunda os barcos. Também é uma encarnação do mal. E temos um terceiro animal chamado Ziz, que seria uma grande fera que voa, que tapa o sol, a luz do sol. Muito bem. Aqui nesse capítulo, no versículo 15 em diante, Deus fala do Behemoth. Por que Deus fala de Behemoth? Deus fala de Behemoth porque diz assim, olha a força do Behemoth, olha o que o Behemoth pode fazer. Mais uma vez dizendo, você não consegue fazer. Você não consegue fazer e dar ao Behemoth o que foi dado a ele. Mais uma vez mostrando que o Jó é uma insignificante criatura e que ele não pode se arvorar
querendo desafiar Deus. Tá bom? E logo depois, no versículo 25, Deus ainda traz a figura do Leviatã. Você pode dominar o Leviatã? Você pode fisgar o Leviatã como se fosse um peixe? Você pode pescar o Leviatã e redividir como se fosse no mercado de pescadores? Não, você não pode. Por que, Jó? Porque você é uma insignificante criatura. Assim também o Behemoth, que é a encarnação do mal, né, de todo mal, você pode dominar o Behemoth? Você pode fazer calar o Behemoth? Você pode conter a força do Behemoth? Não, Jó, você não pode, porque você é uma insignificante criatura. Muito bem, Jó. Jó, você não tem majestade, você não tem poder sobre as coisas, você não tem poder sobre Behemoth, que é a encarnação do mal, você não tem poder sobre Leviatã, que é a encarnação do mal no mar. Então, Jó, você não é nada, nada. Este é o desafio que Deus faz para Jó. Por que Deus é tão severo nesse desafio para Jó? Porque Deus tem que convencer a Jó que o poder vem de Deus e não de Jó. Mais uma vez, Jó, ele tem que lembrar toda hora, né? Jó é a expressão do ser humano. Por que essa palavra de Deus é tão importante? Porque esse capítulo e o livro de Jó inteiro é para mostrar para a gente que nós temos um lugar na criação. Somos criaturas, obedecemos a Deus, ouvimos o que Ele pede, fazemos o que Ele manda. E não inverter as coisas, como se nós fôssemos mais justos do que Deus, fôssemos mais inteligentes do que Deus e fôssemos nós a conduzir toda a criação. O livro de Jó inteirinho coloca o homem no seu lugar. Ele é criatura. Por quê? Porque Jó, na sua arrogância, começa a dizer que Deus faz as coisas que não deviam ser feitas. Que Deus faz o sofrimento por causa do prazer de ver o homem sofrer. Desde o começo, desde o primeiro capítulo de Jó, nós temos ali os amigos de Jó tentando convencê-lo do contrário. Mas Jó insiste e agora Deus o desafia. Mais uma vez, lembro, é uma leitura sapiencial, é uma metáfora para que a gente possa entender, o homem diante do sofrimento, o homem diante de Deus. Tá bom? Tá certo? Então, nesse capítulo, Deus fala 3 coisas para Jó. Jó, você não tem poder sobre as coisas, você não consegue ter todo o poder, você não consegue ter majestade, você não consegue se ornar de grandeza, então você não é nada. Segundo, você não consegue conter a força de Behemoth, que é a encarnação do mal, ou seja, você não está acima do mal, né? Então você é simplesmente uma criatura. E você também não consegue conter a força do Leviatã, porque o Leviatã é uma encarnação do mal no mar, então você não tem poder sobre o Leviatã. Eu tenho, Deus fala para Jó, eu tenho poder sobre o Leviatã. Eu tenho poder sobre Behemoth. Eu tenho majestade. Você não, Jó. Vem aqui comigo que eu queria falar algumas coisas para você sobre os versículos. Vamos lá. Primeira coisa do versículo 8. Isso é muito importante. Leia comigo. Queres reduzir a nada a minha justiça e condenar-me antes de ter razão? Ou seja, olha aqui, Deus questiona Jó. Jó, você quer reduzir a minha justiça a nada? E você quer me condenar antes de ter razão? Opa! Jó está assumindo para si a posição de legislador e dizendo que a justiça de Deus não é a certa. Deus questiona Jó. Peraí, Jó, você está querendo questionar a minha justiça? É importante lembrar, Deus apresenta aqui, né, a justiça de Jó e a sua justiça como incompatíveis. A justiça de Jó, né, ou seja, a justiça dos homens é uma coisa e a justiça de Deus é outra. Então Deus apresenta aqui que essas duas justiças, a justiça de Deus e a justiça dos homens, são incompatíveis.
Então Deus desafia Jó para um torneio, para saber qual é a justiça mais sábia, se é a justiça de Deus ou se é a justiça dos homens, né? Esta tensão entre justiça de Deus e justiça dos homens, eu já falei para você, ela é muito comum em toda a Bíblia. Em toda a palavra de Deus existe essa tensão entre justiça de Deus e justiça dos homens. Ok? Tá certo? Só para a gente entender, né? Como é que é a justiça de Deus? Como é que é a justiça dos homens? Uma certeza nós temos. A justiça de Deus sempre prevalecerá sobre a justiça dos homens. Para a gente entender aqui ainda mais, queria que você acompanhasse comigo, olha aqui, ó, vem cá, sobre esse capítulo. Só para a gente entender. Ó, a primeira resposta de Jó foi do versículo 3 a 5, ok? Versículo 3 a 5. Bem curtinha, resposta bem curtinha. O segundo desafio do Senhor, aí vai tudo, é do versículo 6 ao versículo 32, ok? Ok, tá certo? Então é assim que compreende esse capítulo. A primeira resposta de Jó, bem curtinha, e o segundo desafio do Senhor, do 6 a 32. Deixa eu falar sobre aquela questão das feras ali para você entender ali, ó. Versículo 15. Olha aqui, quando Deus desafia, Jó fala, ó, Jó, você conhece o Behemote. Behemote é uma fera, né, da mitologia judaica que encarna o mal. É chamado o monstro da terra, né? Olha aqui. Vê Behemote, que criei contigo, que nutre-se de erva como o boi, sua força reside nos rins e tal. Deus desafia, Jó fala assim, você consegue conter Behemote? Não, não consegue. Muito bem, Behemote é também chamado por algumas bíblias de bestial, chamado também por outras bíblias de Behemote, né? E também chamado em algumas traduções de hipopótamo. O que é o Behemote? O que é o bestial? É a besta por excelência, ou seja, é a encarnação dos poderes do mal. É a encarnação dos poderes do mal. Alguns traduzem por hipopótamo, por quê? Porque a descrição que no livro de Jó dá é como se fosse um hipopótamo. Levanta sua cauda, seus ossos são como tubos de bronze, né? Como que fala? Ele fica nos juncos, ele fica no brejo. O hipopótamo, gente, não faz parte da fauna ali de Israel, né? Mas ele é muito comum no Egito, no Rio Nilo, né? O hipopótamo é muito comum ali na fauna do Rio Nilo. Então, por isso, essa descrição que tem uma couraça, que tem dentes fortes. Então, na verdade, muitos identificam o Behemote como um hipopótamo, porque eles conheciam o hipopótamo ali do Rio Nilo. Muito bem, mas o hipopótamo, na mitologia judaica, é a encarnação dos poderes maléficos, forte e mau. É considerado o monstro da terra, tá bom? Muito bem, no versículo 25, Deus também desafia Jó a fisgar o Leviatã. Olha aqui, versículo 25. Poderás tu fisgar o Leviatã como um anzol e amarrar-lhe a língua com uma corda? Dizendo, Jó, você não consegue dominar o Behemote. Você pode dominar o Leviatã? O que é o Leviatã? O Leviatã também é chamado, em algumas traduções, de sinuoso. Por quê? Porque o Leviatã é uma figura mítica, é como se fosse uma serpente, né? Por isso é sinuoso, uma serpente que é a encarnação do mal também. Assim como Behemote é a encarnação do mal na terra, o Leviatã é a encarnação do mal no mar. Então nós temos aqui um monstro da terra, Behemote, um monstro do mar, né, que é Leviatã, e temos também no
e temos também no folclore, não no folclore, na mitologia judaica, mais um monstro que encarna o mal no ar, que é o chamado Ziz, que seria o monstro do ar, tá bom? Então isso faz parte da mitologia, né? E lembrando sempre que estas feras, ou que estas bestas, ou que esses monstros, eles são a encarnação do mal. E Deus tem poder sobre esses monstros, sobre Behemoth, sobre o Leviatã e sobre Ziz, tá bom? E Jó não tem. Aí está o desafio de Deus. Você pode conter esses monstros? Você pode conter este mal? Não. Eu, como Deus, sim. Bom, vamos ilustrar aqui para você ver. Eu vou te passar aqui algumas ilustrações interessantes aqui. Veja aqui. Olha, essa aqui é uma gravura antiga, bem antiga, que vem ilustrar aqui esta fera, as duas feras, o Behemoth e o Leviatã. Tá vendo? Em cima aí você vê aí, é como se Deus tivesse poder sobre ele, tá vendo? Estou dizendo, é uma gravura antiga, uma ilustração antiga, então como se Deus tivesse poder sobre todas essas encarnações do mal. Esse de cima aí, ó, que parece aí um hipopótamo com toda essa couraça, com esses dentes parecendo um chifre, coisa, é o chamado Behemoth, né? Behemoth, a fera, a besta da terra, tá bom? Abaixo dele você tem o Leviatã. O Leviatã, gente, é essa serpente marinha, tá vendo? Uma serpente marinha que é a encarnação do mal no mar, tá bom? Então, o Behemoth é a encarnação do mal na terra e o Leviatã é a encarnação do mal no mar. Então, o Behemoth é essa fera que mata, que traz o mal, né? E o Leviatã é essa encarnação do mal no mar, que derruba, que afunda os navios, que destrói os barcos, ok? Tá certo? Agora eu vou te mostrar uma ilustração que traz para você aqui as três feras. Essa aqui já é uma ilustração mais moderna. As três feras. O Behemoth, o Leviatã e Ziz. Ziz seria uma fera do ar, uma grande águia, uma fera terrível que tapa o sol. Vamos lá. Aqui do lado, aqui, ó, desse lado esquerdo, com esse chifrão aí, é uma ilustração que traz Behemoth, a encarnação do mal na terra. Do lado dele nós temos Leviatã, uma figura horrível de uma serpente marinha que afunda os navios, né? É a encarnação do mal no mar, o Leviatã. E do lado aqui, ó, essa grande águia é um animal, né, terrível também, chamado Ziz, que tapa o sol e também é a fera, a besta do ar. Então, três monstros, né, monstros da mitologia judaica, né? Behemoth, Leviatã e Ziz. Muito bem, gente. Veja só, então. Eu queria lembrar você que este uso da mitologia, de animais lendários que a Bíblia traz aqui e faz parte da literatura sapiencial para dizer uma grande verdade. Primeiro, a justiça de Deus é diferente da justiça do homem. A justiça do homem é sempre falha. A justiça de Deus jamais falha. Segundo, o homem não tem majestade nem poder. Tudo isso pertence a Deus. E terceiro, o homem não tem o poder de conter o mal. Esse poder vem sempre de Deus. Não se esqueça jamais disso. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleo de tribiuda, radicis Davide. Aleluia.